Então vamos dar início à nossa aula 4, que é sobre as potências apetitivas. Então hoje nós vamos tratar do apetite humano. Então o que que é o apetite humano? Nós temos duas formas de apetite no homem, que são é, as inclinações naturais, que são aquelas ligadas às potências vegetativas. Então são aquelas que nós não temos controle sobre elas. E nós temos as inclinações superiores, que são é, apetecer o apreendido, ou seja, são aquelas inclinações que dependem do conhecimento. Então, as inclinações naturais da parte vegetativa da alma, elas não precisam de um conhecimento e também em outros aspectos também da natureza. Então, primeiro, nós vamos tratar aqui das potências apetitivas, que são essas inclinações superiores da alma, que estão ligadas primeiramente ao conhecimento, ou seja, apetecer o apreendido. O que é apetecer o apreendido? Se inclinar àquilo que foi apreendido. Por isso que a potência apetitiva da alma é considerada como uma potência passiva. Por que passiva? Passiva porque ela recebe o apreendido e é movida por ele. Então, ela é movida por aquilo que é apreendido. E aqui nós temos a diferença entre o apetite e o intelecto. Na aula passada, nós falamos sobre os apetites, ou sobre as potências intelectivas. E nessa agora vamos falar sobre o apetite. Então, qual que é a diferença entre apetite e o intelecto? Os dois vão trabalhar sobre o mesmo objeto. Então, versam sobre o mesmo objeto. Só que o que diferencia o apetite do intelecto é a relação com o objeto. Então, a relação do intelecto com o objeto é diferente da relação do apetite com o objeto. Então, o intelecto vai fazer o quê? Apreender a essência das coisas, criar conceitos e raciocinar acerca desses conceitos. Já a parte apetitiva, ela vai trabalhar em cima daquilo que é conveniente ou bom dentro daquilo que foi apreendido. Então, nós temos duas formas de apetite. Nós temos o apetite sensitivo e o apetite intelectivo. Então, o apetite sensitivo e o apetite intelectivo se diferenciam, né, de acordo com o objeto de cada um. Então, nós lembramos que o apetite ele versa sobre aquilo que é apreendido como conveniente ou bom, né? Ou seja, a noção de bem. Nós sabemos que aquilo que o apetite sensitivo apreende é o bem particular, os bens particulares, já o apetite intelectivo sobre os bens universais. Então, o apetite é, sensitivo nós chamamos de sensualidade. O que é a sensualidade? É esse movimento sensual, ou seja, esse movimento da parte sensitiva da alma em direção àquilo que foi apreendido como conveniente ou bom. Então, a sensualidade é a operação da virtude apetitiva, que é o nome do apetite sensível. Então, a forma como a parte sensitiva da alma opera, ou seja,
o movimento sensual, o movimento dos sentidos em direção de um bem, nós chamamos de de sensualidade. Então, dentro do pensamento de Santo Tomás, toda vez que nós formos falar de sensualidade, nós estamos falando do apetite sensível, ou seja, do movimento sensual, da operação da virtude apetitiva é, em vista daquele bem apreendido pelos sentidos. As espécies do apetite sensitivo. O apetite sensitivo, ele se divide em duas outras potências, que é o concupiscível e o irascível. Então, o que que é a função dessas duas potências do apetite sensitivo? Essas duas espécies de apetite sensitivo. O concupiscível, ele vai versar sobre aquilo que é conveniente ou nocivo, né, para o animal ou ser humano. Ele vai tratar do bem fácil e agradável, né? E aí, quando a gente for falar sobre as paixões, nós vamos diferenciar esses movimentos, né, da parte sensitiva da alma, do concupiscível e do irascível, né, em relação aos bens fáceis e agradáveis. Já o irascível, ele tem como objeto aquilo que é árduo, resistir aquilo que é inconveniente. Ou seja, o sensitivo vai tratar daquilo que é conveniente. O irascível vai trabalhar em cima daquilo que resistir aquilo que é inconveniente, aquilo que atrapalha, né, o concupiscível de agir sobre o conveniente. Então, a relação entre ambos. Qual que é a relação entre esses dois? O concupiscível, ele, de certa forma, enfraquece o irascível. Enfraquece como? É, nós temos, por exemplo, uma situação em que eu estou no ataque de ira, que é uma paixão do apetite irascível, e durante aquele estado, aquele momento de ira, eu apreendo algo como bom, e aí entra uma paixão do concupiscível, por exemplo, do prazer. Eu acho aquilo prazeroso. Então eu me deleito sobre aquilo. Enquanto eu me deleito sobre aquilo que é prazeroso, eu diminuo o meu estado de ira. Por isso que o concupiscível ele enfraquece o irascível nesse sentido. E o irascível ele enfraquece o concupiscível quando se há uma noção contrária. Por exemplo, eu tenho um prazer, né? Estou me deleitando sobre algo prazeroso e do nada aparece assim, algo que me deixa irado. Então, a paixão da ira vem e domina, toma o lugar da paixão, daquele prazer. A ira toma o lugar daquele prazer que eu estava me deleitando naquele momento, enfraquecendo assim aquela paixão concupiscível. E aqui está o ponto central da doutrina de Santo Tomás, do irascível e do concupiscível. O irascível, ele defende o concupiscível. Então, o motivo de existir dentro do apetite sensitivo, o irascível e o concupiscível, é que o irascível, ele existe para proteger o bem. Então, o concupiscível, ele né, vai atuar em cima daquilo que é apetecido como um bem.
Só que, por exemplo, eu tenho uma comida que é algo apetecido como bem, como algo prazeroso, algo deleitável. E eu tenho algo, por exemplo, alguém que está, por exemplo, tirando da minha comida, querendo atrapalhar que eu come aquela comida. Então, desperta em mim a paixão da ira, que está ligada ao irascível. Então, para quê? Proteger aquele bem que para mim é conveniente naquele momento. Então, o que que há quando gera desordem no apetite sensitivo, né? A desordem nas paixões da alma. É quando o objeto é ruim. Então, quando eu pego um objeto ruim e apreendo ele como um bem, né? Quando eu apreendo algo como um bem, algo ruim como um bem, algo inconveniente, eu apreendo como um bem, ou seja, falha em mim aquela aquela noção de bem, né? No caso aqui, a gente está falando sobre aquela noção que a gente falou sobre a memória e a reminiscência, né? Então, eu apreendo algo como bem, sendo algo inconveniente, e eu causo a desordem. Porque aí o irascível vai agir em cima daquele objeto, né, que é mal. E isso traz a desordem nas paixões da alma. E aí é quando a ira, por exemplo, se torna algo ruim. Então, a ira, quando é para defender um bem, claro que aqui as virtudes da. São 5 virtudes, são 5 paixões do irascível, mas estou usando a ira porque é a que está mais ligada à noção de irascível. Então, a ira, quando eu me iro acerca de algo que é um bem, para proteger algo que é um bem, né, estou agindo de forma correta, de forma ordenada. Mas quando a ira versa sobre aquilo que não é um bem, sobre aquilo que é inconveniente e que é apreendido como uma noção de bem, isso gera as desordens do apetite sensitivo. Então, uma pergunta que nós podemos fazer, né? O irascível e o concupiscível, ou seja, o apetite sensitivo, ele obedece à razão e à vontade? Então, a sensualidade, ela, nos animais, ela é movida pela estimativa, né? E no caso do ser humano, ela é movida pela cogitativa. Então, ela obedece à razão enquanto movida pela cogitativa. Por quê? Nós sabemos que a cogitativa, ela como que participa da razão. Por isso que, né, alguns chamam ela de razão particular. E, por certa participação da cogitativa à razão, né, nós dizemos que a sensualidade é movida pela razão. E a sensualidade, ela é movida mais pela razão do que ela obedece mais à razão do que ao intelecto, né? Porque a razão, ela vai tirar as noções, os conceitos singulares, né? As conclusões singulares dos princípios universais, né? Então, o singular é aquilo que vai mover, né, a, as potências sensitivas. E ela obedece à vontade quanto à sua execução. Por quê? Na alma humana, todo o apetite superior move o inferior.
Então, a vontade, por ser um apetite superior à sensitiva, que é o apetite inferior, né? É, então, a vontade é que move o apetite sensível. A diferença do homem para os animais é qual? Nos homens, a obediência à vontade. Mas como nos animais nós não temos a vontade, e nem a cogitativa, e nem a razão, né? No, nos animais, o apetite sensitivo, ele age por si próprio. Ele age de forma imediata, né? Não há uma reflexão acerca do bem que é aprendido. E aqui nós chegamos à parte mais importante do apetite, que nós devemos compreender de forma mais profunda. Nós sabemos que a parte intelectiva da alma se divide entre intelecto e vontade. Então, o que que é a vontade? A vontade é a parte, a potência da parte intelectiva da alma que trata da nossa inclinação ao fim último necessariamente. Ou seja, aquilo que é necessário. Necessário no sentido de que é algo que não há necessidade de outro, algo que sem aquilo não há, vamos dizer assim, uma razão de ser daquilo. Ou seja, ela vai tratar da beatitude. Então, ela vai buscar tudo sob a noção de bem universal. Então, é algo que não está sobre o nosso controle, que é a vontade age necessariamente acerca do bem universal. Ela vai se inclinar ao bem universal. E aí, né, o ato da vontade, né, que vai depender daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que nós vamos, na próxima aula, tratar somente do livre-arbítrio. E aí eu vou sair um pouco de Santo Tomás para investigar essa questão do livre-arbítrio. Então, a vontade inclinada ao fim último busca a beatitude e busca tudo sobre a noção de bem, sob a noção de bem universal. Então, o bem universal é aquilo que vai mover a vontade. Assim como o intelecto busca a verdade, né, a verdade universal, né, e a vontade, o bem universal. Então, a vontade, aqui eu coloquei errado, perdão, nesse segundo. Deixa eu só ver a pergunta. Sim, Vinícius, essa noção da vontade de se inclinar ao bem universal, né, a tratar sobre a busca, buscar tudo sob a noção de bem universal, vem São Tomás toma de Aristóteles, parte de Aristóteles quando ele diz isso. Inclusive é o que está lá tanto no comentário ao De Anima, a gente vê isso claramente. Também nos escritos éticos dele. Então, ela é inferior a um intelecto. Aqui eu coloquei errado, depois eu vou corrigir, mas ela é inferior ao intelecto. Então, inferior ao intelecto por quê? Depende do intelecto. É aquilo que é apreendido, ou seja, o intelecto ele vai apreender algo como bem, e aí a vontade, né, depende daquilo que o intelecto apreende. Por analogia, nós dizemos que a vontade é superior ao intelecto quando o objeto é superior ao intelecto. Por exemplo, quando o objeto da vontade é Deus mesmo.
Então, quando o objeto da vontade é Deus, nós dizemos que a vontade nisso é superior ao intelecto. O objeto da vontade é superior ao objeto do intelecto. Por ser Deus superior, por exemplo, a todas as coisas. Mas, é, absolutamente falando, segundo Santo Tomás, o intelecto é superior à vontade. A vontade, ela move as potências da alma quanto aos seus atos próprios. Então, todos os atos, eu disse lá que o apetite sensitivo, ele obedece à vontade, porque a vontade, por ser um apetite superior, ela move os inferiores. Então, quanto a seus atos próprios, todas as potências da alma, menos as vegetativas, são movidas pela vontade. Até mesmo o intelecto, quanto ao seu ato, é movido pela vontade. E as potências vegetativas não, porque não depende de nós, né? Não depende do nosso arbítrio. Nós não conseguimos agir sobre as potências vegetativas. A vontade não versa sobre elas. É, então, ela é movida pelo intelecto, né, em relação ao bem inteligido, que é o objeto da vontade. Então, essa é a nossa aula de hoje.